Bom, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula da NBR 5626, onde a gente está abordando aqui os itens mais importantes em relação ao nosso projeto aqui. Estou explicando aí as definições, expliquei as definições, estou passando aí por vários itens e explicando para vocês os itens mais importantes da nossa NBR. Bom, continuando aqui, se você não assistiu a segunda e a primeira aula, pode estar acessando o nosso canal para poder estar assistindo. E hoje a gente vai falar um pouco, né? Vamos continuar em relação ao último item. A gente está no item 5210, que é um item importante também. Eu não sei se eu falei nas últimas aulas, mas o abastecimento ele pode ser da forma direta, onde o ramal predial ele é interligado diretamente com as peças. Então, todas essas peças aqui são alimentadas pelo ramal, né? Não existe o reservatório. Então, esse é o sistema direto. Existe o sistema indireto, que é utilizado aqui nesse trabalho, que existe um reservatório superior, né, para armazenar a nossa água e fazer a distribuição. Então esse é um sistema indireto. Existe o sistema misto, onde alguns pontos, por exemplo a torneira aqui, é alimentado pelo ramal e outros pontos, que são aqui no banheiro, são alimentados pelo reservatório. Então esse é um sistema misto. Então, de acordo com cada sistema, a gente tem as nossas exigências. Bom, vamos passar aqui para o item de dimensionamento, né? Que é um dos itens finais do nosso projeto. Eu já falei nas primeiras aulas desses três itens anteriores, né? O que é o barrilete, o que é a coluna, o que é um ramal, né? A gente já abordou isso. E vamos passar aqui para os dimensionamentos para vocês entenderem, pelo menos o que significa, né, nas nossas aulas do curso que eu tenho aqui no canal. Eu falo mais sobre isso, mas eu quero abordar em relação à NBR. Bom, em relação às vazões, a gente precisa estabelecer, precisa que todos os pontos tenham no mínimo essa vazão aqui, ó, que está na NBR. Então, por exemplo, na bacia sanitária com caixa de descarga, que é o nosso caso aqui, ó, ela tem uma caixa de descarga, né? Ela não é de válvula, ela é de caixa. A gente tem que ter uma vazão de 0,15. Se ela fosse de válvula, eu teria que ter uma vazão de 1,7. Por exemplo, o chuveiro elétrico tem que ter uma vazão de 0,10. Então aqui o chuveiro, ó, precisa ter uma vazão de 0,10. É o que está falando aqui nesse primeiro item aqui em relação à vazão, certo? E isso vai significar diâmetros, alturas e pressões diferentes que você vai ter que colocar no seu projeto, certo? Falando aqui, um pouco mais para frente, é que as tubulações elas não podem ter, né, a velocidade da água dentro dessas tubulações não pode ser superior a 3 metros por segundo. Por que isso? Porque aí você já vai ter que estar causando ruído nas suas tubulações e esse ruído é prejudicial para a pessoa que está morando na sua residência. Então a gente tem que evitar que essa velocidade seja maior que 3 metros por segundo. Falando de pressões, né? Não vou ler, você percebe que eu não estou lendo esses itens, né? Eu quero só explicar para vocês. Já li eles anteriormente, já apliquei nos projetos. Esse item aqui, ó, ele fala das pressões máximas e mínimas. Bom, quais são as pressões mínimas que a gente precisa ter? Vamos falar de forma geral, né? Todos os pontos têm que ter no mínimo 1 MCA, né? 1 metro de coluna de água. Isso é uma unidade de pressão. Então, no chuveiro precisa ter 1 MCA, no lavatório precisa ter 1 MCA, e as únicas restrições, né, que fogem à regra é a bacia sanitária. Se ela for de caixa de descarga, que é o caso aqui, precisa ter só meio MCA, 0,5. E se ele for de válvula de descarga, precisa ter 1,5 MCA, certo? Só a bacia sanitária que vai fugir à nossa regra. O restante, todos os outros pontos, né? Vou até girar aqui o projeto. Por exemplo, a pia de cozinha, aqui o tanque, também é 1 MCA. Todos os pontos 1 MCA, somente a bacia com caixa, que é 0,5, e se for válvula é 1,5.
que é o que está falando aqui nesse item. Aqui fala que em qualquer ponto da rede, a pressão não deve ser inferior a 5, então ele está se referindo a esses pontos aqui, ó, da rede. Óbvio que se você estabelecer 5, se você estabelecer 1 MCA aqui, né, consequentemente a pressão aqui vai ser maior. E a gente não pode ultrapassar 40 MCA, né? Para passar de kPa para MCA é só dividir por 10. Então aqui ele está falando de 400 kPa, e aqui eu falo de 40 MCA, metros de coluna de água, que seria a pressão máxima. Então nesse caso, né, nessa residência não vai ultrapassar, mas se eu estiver falando aí de um edifício de múltiplos pavimentos, a gente tem que verificar se a pressão não é superior aos 40 MCA. E aí, como eu disse, todos os pontos precisam ter essa vazão, né? Ela precisa ser superior ou igual a essas vazões aqui. E aí os próximos itens, a norma ela vai falar de proteção sanitária, né? Dos cuidados que devem ser tomados na instalação, nas proteções, certo? Que são itens mais relativos à execução, né? Tem até os itens somente de execução, vou até mostrar para vocês aqui, um pouco mais para baixo, somente relativos à execução das instalações. Aqui, ó, o item 6 é somente de execução, certo? Então, aqui em relação ao nosso projeto aqui, somente isso, em relação ao NBR 5626. Eu agradeço vocês por estarem acompanhando aí as nossas aulas. Se você gostou, aí, se inscreva no nosso canal, dá um like. E essa aula eu fiz para vários seguidores do nosso canal e para você também aí que está assistindo essa aula. Então, muito obrigado e até a próxima.